أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Apresentei os 4 versículos do Al-Baqarah, 255 a 258. Vou apresentar agora a tradução desses versículos. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Ó vós que credes, despendei do que nós temos concedido antes de vir o dia em que não haverá comprar ou vender, nem amizade, nem intercessão, e são aqueles que descreem que fazem mal a si próprios. Nesse versículo é bem claro entender que no Sagrado Alcorão ou no islamismo, não só através de zakat ou através dos outros sacrifícios financeiros que são obrigados para um muçulmano, não foi só através desses esquemas que o muçulmano foi incentivado de despender para um irmão ou para os pobres. Mas Deus deixou bem claro aqui a regra geral, que ó vós que credes, despendei do que nos temos concedido, antes de vir o dia em que não vai haver não vai haver compras e vendas e não vai servir nenhuma amizade, não vai haver intercessão. Quer dizer que todas as riquezas que você tem nesse mundo só vão ajudar, tanto no sentido espiritual quanto no sentido físico, já nesse mundo. Assim que você passar desse mundo, essa riqueza vai ficar aqui. Por isso, cada momento da nossa vida, nós devemos aproveitar, gastando o que nós temos além das nossas necessidades, sobre as pessoas que necessitam. E nos versículos que vêm mais à frente, nas próximas aulas, vai ser esclarecido, vai ser bem conversado, falado, como devemos falar, como devemos fazer o sacrifício, qual a intenção nós devemos ter, e além disso, quais são as regras para e também deixou bem claro sobre as leis e regras de sistema econômico islâmica. E é muito interessante esses versículos em que Deus deixou bem claro, são regras, são leis que são informados a sistema econômico de uma sociedade equilibrada, em que Deus deixou bem claro que como deve ser feito um empréstimo e como a pessoa deve fazer o sacrifício e que tipo de sacrifício deve fazer e qual quantidade do sacrifício financeiro deve ser feito. E além disso, Deus também falou algumas outras coisas que Deus disse que não vai haver nenhum tipo de vendas e compras nesse mundo que vai vir. Tipo, se você tiver essa intenção, que não tem problema, eu vou, com essa minha riqueza, comprar a felicidade ou comprar a perdão ou gastar, como nós temos
às vezes, essa mentalidade há nesse mundo que através da riqueza nós podemos ganhar satisfação de alguns de uma autoridade ou dos governantes ou de qualquer pessoa em poder. Mas Deus diz que nesse tempo, nessa vida, depois do falecimento, quando Deus vai reunir as pessoas, nem essa riqueza vai valer para nada. Você não vai ter nenhuma venda ou compra. E nem vai ter amizade. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas pensam que este tal amigo meu vai me ajudar, ou vai me defender, ou vai servir por algo para mim. Mas Deus diz que nesse dia, nem qualquer tipo de amizade pode servir para as pessoas. Aqui, uma coisa muito importante que deve ser bem esclarecida, que nesse versículo Deus está dizendo que no dia do juízo final, no dia da ressurreição, não vai servir nenhum tipo de amizade. Mas no outro versículo, Deus Todo-Poderoso diz: Al-akhillau yawmaizin ba'zuhum li ba'zin illa al-muttaqin. Que no dia de juízo final não vão haver amizades, os amigos, excepto os que são justos, os que são crentes. A amizade dessas pessoas vai valer alguma coisa. Mas, além disso, nenhum tipo de amizade pode fazer algo bom na nossa vida, naquele momento de ressurreição. Se olharmos com uma vista geral, parece que tem uma contradição. Aqui Deus diz que não vai servir nenhuma amizade para nada, e no outro versículo Deus diz que só vai servir dos crentes, dos justos, dos que temem a Deus. Mas quando nós observarmos o outro versículo que eu acabei de recitar, em que Deus diz que a amizade dos crentes pode valer, vai valer, ou a amizade dos que temem a Deus. Então, devemos entender que, em regra geral, em primeiro lugar, nós não podemos fazer um sentido ou um significado que contrarie o outro versículo. E também, por outro lado, quando olharmos para aquele versículo, vemos que Deus diz os muttaqin. Os muttaqin são aquelas pessoas que confiam completamente em Deus, que vendem o seu corpo, o seu mundo, em troca de fé em Deus. Eles não têm nada em que eles podem proclamar que é o seu. Eles dão tudo para Deus, em troca do prazer de Deus. Então, quando Deus disse que a amizade dessas pessoas vai valer, não quer dizer que vai ser amizade deles mesmos, em si, dessas pessoas mesmos. Mas, na verdade, se eles mesmos estão dependendo completamente em Deus, então Deus está referindo que, como a amizade dessas pessoas também é Deus Todo-Poderoso, então, de qualquer pessoa, tanto é bom, crente ou não, única amizade que pode servir no dia da ressurreição é de Deus. E também pode ser levado nesse sentido, nesse significado, que se a pessoa ganhar a amizade dos crentes, dos que temem a Deus, isso nos pode levar para o prazer de Deus. Mesmo que a pessoa não tenha uma amizade, uma relação com Deus, mas através dessas pessoas, a pessoa pode criar uma amizade com Deus. Então, indiretamente, a pessoa pode ter amizade de Deus através dessas pessoas. É por isso que Deus está referindo nesse versículo que não vai servir nenhum tipo de amizade, excepto os que temem a Deus. E nesse versículo Deus diz que não vai servir nenhum tipo de amizade. Quer dizer que a única amizade que vai servir nesse dia é de Deus. E o que nós aprendemos com isso? Que nesse mundo, quando as pessoas se preocupam com várias coisas, como nós podemos satisfazer o nosso chefe,
Como nós podemos satisfazer o ambiente de trabalho, as pessoas que estão ao nosso volta, ao nosso redor, no ambiente de trabalho, ou no ambiente de casa, ou nos outros lugares. E focando, preocupando com essas coisas promenores, a gente vai muito distante do foco original, que deveria ser o foco de ganhar a amizade de Deus. Por isso, Deus nos está relembrando aqui que se você quer ter sucesso no dia da ressurreição, tenta ganhar a amizade de Deus, porque é a única amizade que vai servir no dia do juízo final. Nada além disso vai servir. E depois, logo na próxima palavra, Deus diz, nenhum tipo de intercessão. Não vai servir nenhuma intercessão. Não vai haver, não existe. Só Deus. E no próximo versículo, quando Deus disse, quem é o que intercederá junto dele, excepto pela sua permissão. Aqui Deus deixou bem claro. Se alguém tiver essa permissão de fazer intercessão, vai ser com a permissão de Deus. Sem permissão de Deus, não tem como alguém fazer intercessão. É dito nas palavras de Santo Profeta, é mencionado nos ditos dele que ele vai dar a permissão, ele vai ser dado essa permissão de fazer intercessão, o profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Mas com a permissão de Deus. Então, tudo vai ter no controle de Deus. E para ganhar, outra coisa muito importante que aqui foi falado, shafa'a. A palavra é usada shafa'a. Shafa'a quer dizer intercessão. Mas para merecer, para ser digno dessa intercessão, é muito importante criar uma relação com tal pessoa. Por exemplo, as pessoas dizem que tem várias crenças entre islamismo até. Por exemplo, há pessoas que dizem que se a pessoa é descendente de profeta, ele vai ter intercessão de profeta para ser perdoado. Ou há outras pessoas que dizem simplesmente que se a gente aceitar no islamismo e tudo mais, a gente vai ter a intercessão. Mas a mesma palavra shafa'a em árabe, que quer dizer intercessão, nega esse significado de simplesmente depender dessa intercessão sem fazer algo. Porque a palavra shafa'a requer um relacionamento dos dois lados. Se você não está fazendo algo por tal pessoa que vai fazer intercessão, então você não vai merecer intercessão dessa pessoa. Não vai ser digno de dar permissão de fazer intercessão, de receber intercessão. Por isso, é importante que façamos a nossa parte e depois esperar no lado de Deus, do lado de Deus, que Ele deixa fazer a intercessão, que Ele nos perdoa com a benção dele. Porque, obviamente, só fazendo os nossos trabalhos, nossas virtudes, ações boas, nós não somos capazes de ser perdoados. Porque o ser humano é cheio de pecados. E, por outro lado, tem benções de Deus, tantas benções, inúmeras benções, que nós nem podemos contar, que estão chovendo no dia a dia, todos os dias, sem nos pedirmos. A gente não pediu essas benções. Por isso, se depender só das nossas ações, a gente não vai ser perdoado. É preciso essa intercessão, é preciso essa misericórdia, essa benção. Mas para atrair essa benção e intercessão, para que seja feita uma intercessão, precisamos de criar uma ligação. Sem ligação, nós não vamos receber a resposta. Precisamos de ligar. Precisamos de abrir os nossos sinais. Para que a televisão receba os sinais de satélite, nós precisamos de ligar. Se nós não vamos ligar a televisão, mesmo que o sinal existe, a televisão não vai receber sinal.
Para que a televisão receba esse sinal do satélite, precisamos de ligar e tem que ajustar na tal frequência. De mesma forma, a gente tem que nos encaixar nos ensinamentos de Deus para que esse sinal seja revelado para nós. Essa intercessão, essa benção. E é importante, como a televisão, só com a força dele, só com a eletricidade, só com a luz, não consegue transmitir a mensagem, até que receba esse sinal de satélite, da mesma forma, nós, com nossas próprias forças e capacidades, nós somos capazes de ser perdoados, de fazer algo, na verdade, do bom. Tudo que nós fazemos de bom é com a benção e misericórdia de Deus, que Ele nos tem dado essa força. Então é muito importante que a gente sempre fique atento, consciente desse fato, que afinal, e o versículo, na verdade, que vem à frente, é um versículo mais pesado do Sagrado Alcorão, em termos de significado, em que foi mencionado muito claramente, explicando a grandeza de Deus Todo-Poderoso. E é por isso o santo profeta diz que antes de dormir, além dos 3 últimos capítulos, esse versículo também deve ser lido para a proteção de qualquer coisa, de maldade, antes de dormir. Então, esse versículo é muito forte e tem no islamismo muita importância desse versículo, que é versículo 256. Mas para acabar o versículo anterior, Deus diz: e são aqueles que descreem que fazem mal a si próprios. E aquelas pessoas que estão descrendo na grandeza de Deus, a unicidade de Deus, eles não estão fazendo mal a ninguém. Não vão prejudicar ninguém. Eles estão prejudicando a si próprios. E ninguém mais. Por quê? No dia do juízo final, no dia da ressurreição, eles não vão ter nenhum tipo de amizade, não vão ter nenhum tipo de intercessão, não vão ter nenhum tipo de benção ou misericórdia, porque não foram dignos de atrair essa benção, não fizeram nada por troca do qual seriam recebidos a benção de Deus, a perdão de Deus. Nesse grande versículo, Deus Todo-Poderoso diz, é um versículo muito forte, muito potente, poderoso. Deus diz: Allah, não há Deus senão Ele. O vivo, o que subsiste em si próprio, e sonolência, que tudo sustém, não se apodera dele, nem sono. A ele pertence o que quer que seja nos céus e o que quer que seja na terra. Quem é que o intercederá junto dele, excepto pela sua permissão? Ele sabe o que está em frente deles e o que está detrás deles. E eles nada abrangem do seu conhecimento, excepto o que lhe apraz. O seu trono estende-se por sobre os seus e a terra, e o cuidar deles não o cansa, e ele é o alto, o grande. Deus começou logo com a unicidade de Deus, dizendo que não há Deus senão Ele. E nós sabemos bem que para ver sempre aquelas coisas que têm pouca quantidade, sempre tem mais importância. Quando uma coisa é com muita quantidade, nós perdemos a consciência do valor dessa coisa. Por exemplo, se a gente tiver em nossa casa, tivemos torneiras e todas as torneiras têm água. E qualquer hora que nós abrimos a torneira, vai sair água. Então, nós não temos assim tão preocupação com água. Mas se uma pessoa sair com uma garrafa de água no deserto e sabe que ao lado, ao torno, não tem nenhuma torneira, não tem nenhum poço onde pode pegar água. Então, essa mesma água
vai ter muita importância para a pessoa. E Deus aqui está dizendo que se tivesse, além de um Deus único, outros deuses, você poderia deixar um e pegar o outro. Aí era tudo bem. Ah, esse Deus não me obedeceu bem, não me escutou bem, vou abandonar, vou para o outro. Mas Deus diz, o que vocês vão fazer se existir só um Deus? Não tem como você pedir refúgio de ninguém, sem ser Ele mesmo. Você vai perder o caminho, você vai desesperado, você vai ser descrer e tudo mais, mas no final das contas você vai ter que voltar para Ele mesmo. Então não tem como você não criar uma amizade. Senão hoje, amanhã, não, senão amanhã, outro dia qualquer. Mas vai ter que criar essa amizade com Ele. Vai ter que voltar para Ele. Não tem como não voltar. Porque não há nenhum Deus outro além dele. Então Deus está mostrando a importância de um único Deus. E depois também, como Deus disse aqui, que o que subsiste em si próprio. Quer dizer, e também antes disso ele disse, ele é o vivo. Quer dizer que é o único Deus, é o único rei que controla o mundo inteiro. Não tem nenhum rei além dele. Por exemplo, se a gente mora aqui, né, nesse mundo bem estabelecido, nós temos vários países, nós temos vários governos e tudo mais. Se a pessoa é de uma alta classe ou alguma coisa e tem alguns problemas com os governos e tudo mais, e o governo quer acabar com a pessoa, ele pode pedir refúgio de um outro governo. E ele pode ir para o outro país. E ele sabe que ele é protegido, porque tal governo refugiou a pessoa. Como eu tenho mencionado também, que no Paquistão a comunidade muçulmana Ahmadiyya é declarada não muçulmana na Constituição. Então, a Constituição, quando não defende os membros da comunidade, os membros da comunidade saem desse país e vão para outros países onde não tem perseguição e pedem refúgio. E são seguros. Não tem oposição religiosa. Não tem intolerância religiosa. Da mesma forma, Deus está mencionando aqui, dando um outro exemplo, que se você tiver nesse mundo e tiver vários raízes, você poderia, se não der certo com um rei, com um governo, com um rei, você poderia ir para um outro, pedir o refúgio e dizer que com tal rei eu não deu certo. Então eu vim aqui. Você poderia evitar esse rei. Mas o que você vai fazer se não existir nenhum rei, senão um único Allah, do mundo inteiro, que controla o mundo? Aonde você vai fugir senão ele? Não tem como você não pedir o refúgio dele. Porque no final você vai ter que voltar para ele. Não tem outro rei além dele, que controla o mundo inteiro. E também, falando aqui o vivo, Deus diz que ele não é uma coisa que era, tipo, era antes e agora não é. Ou não é uma coisa que vai ser, ou não é uma coisa que é só agora. Mas sim, ele cabe-nos todos os tempos. Na verdade, o tempo cabe nele. Esse tempo que nós temos é feito para ser humano e não para Deus. Para Deus não tem contas, ele é vivo para sempre. Foi ele que criou o tempo, não o tempo que foi criado, que criou ao longo do tempo que foi criado esse ser. Mas Deus Todo-Poderoso criou o tempo, definiu o tempo que nós temos. Por isso, Deus disse aqui que ele é vivo. Ele era vivo, ele é vivo e ele vai ser vivo. Nunca morrerá. E também diz que ele não tem sono, ele não cansa. Por exemplo, nós vemos, eu estava dando o exemplo dos reis, que às vezes
algumas autoridades, nós sabemos que tem pessoas que estão mediadores entre as autoridades e entre as pessoas que recebem uma quantia para completar o seu trabalho. Eles ficam no meio, eles recebem uma quantia de dinheiro e em troca dessa quantia de dinheiro eles fazem o trabalho. Mas Deus diz que no caso de Deus, ele não deixa entrar nenhuma pessoa no meio. Você vai ter uma ligação direta com ele, porque ele não cansa, ele não tem sono, ele não vai ficar lá dormindo. Ele vai ficar sempre vivo e sempre atento às pessoas. Se uma pessoa pediu alguma coisa, logo chegou para Deus. Não tem uma intercessão, não tem pessoas no meio. E sim, se houver intercessão, como eu expliquei no versículo anterior, é com a permissão de Allah. Sem a permissão de Allah, não tem como fazer qualquer tipo de intercessão. E depois Deus diz que ele sabe o que está à frente deles e o que está atrás deles. Porque mesmo até as pessoas, nós sabemos que nós nem sabemos o que está atrás das nossas costas. Mas Deus diz que o conhecimento saiu dele. Foi ele que criou esse conhecimento. Então ele sabe o que está atrás e o que está à frente deles. A pessoa não deve pensar que eu vou fazer essa coisa escondido ou vou fazer essa coisa sem dar conhecimento a alguém e ninguém vai saber. Deus Todo-Poderoso tem todo o conhecimento. E a outra coisa também muito importante que dá para entender daqui, que Deus diz que o conhecimento sai dele. Que ele é o fonte do conhecimento. Se as pessoas sabem alguma coisa, fazem invenções, que são cientistas e todos mais, inventores, o conhecimento saiu de Deus. Foi Deus que colocou esses conhecimentos para as pessoas. Então, todo sistema do nosso mundo, todas as coisas pormenores que nós temos, existem no mundo inteiro, o Deus Todo-Poderoso tem todo o conhecimento. E esse conhecimento e essa inteligência saiu do fonte, que é o Deus Todo-Poderoso. É por isso Deus disse no outro versículo também que nenhuma folha dos árvores cai sem o conhecimento de Deus. Até uma folha de qualquer árvore, de qualquer planta que está caindo com a permissão de Deus. O conhecimento dele cabe no mundo inteiro. Ele tem conhecimento inteiro de cada coisa. O seu torno estende-se por sobre os céus e a terra. Tanto na terra quanto nos céus, o seu torno estende-se. E o cuidar deles, cuidar de céus e da terra, não o cansa. Porque ele não tem um limite. E ele não tem um corpo físico que possa cansar. Nós temos o corpo físico. E esse corpo físico depende de várias coisas. Por isso tem fadiga, tem canso, tem fome, tem sede, tem tudo. Mas se Deus diz que ele não tem o corpo físico, então ele não tem como cansar. E no final Deus diz, ele é alto e o grande. Então são essas várias provas que Deus está mencionando para as pessoas, para os crentes. Que esse sou eu. Introdução de Deus Todo-Poderoso que foi feita nesse versículo. Que esse sou eu. E como você vai me negar? Como você vai me recusar? Como você não vai me acreditar? Isso torna-se indispensável de não aceitar Deus Todo-Poderoso. Não tem como a pessoa fugir de Deus. Como eu mencionei, senão hoje e amanhã, ou no outro dia, a gente vai ter que voltar para ele, porque não tem como. O final é para ele. A gente tem que voltar. Não tem como. O círculo de vida é assim. Por isso, é muito bom e é muito melhor a gente ganhar a amizade dele bem antes. Porque vai ser um dia em que nós vamos ser forçados por nós próprios, né? Porque quando nós vamos ser
ressuscitados, aí nós vamos querer criar essa amizade, mas vai ser muito tarde, vai ser tarde demais. Por isso, é melhor, fazendo as virtudes e ações boas, a gente criar essa amizade já no início. Porque as oportunidades, às vezes, também não tem muitas. As pessoas não são dadas muitas oportunidades. Nunca sabemos quando vai ser o nosso fim, quando nós podemos acabar, quando nós podemos morrer, quando será o nosso último momento. Por isso Deus diz logo no início dessa parte que a gente tem que aproveitar logo no início, assim que a pessoa tiver consciência, assim que a pessoa conhecer essas palavras, deve tentar o máximo de fazer sacrifícios das virtudes para que a pessoa possa ganhar essa amizade, possa ganhar essa intercessão, possa ganhar essa benção e misericórdia de Deus. Não deverá haver compulsão em religião. Não tem nenhuma compulsão na religião. Por certo, o bem tornou-se distinto do mal, do modo que quem quer que recuse deixar-se conduzir por aqueles que transgridem e creem em Allah, de certo, segurou uma forte pega que não conhece ruptura. E Allah é o que tudo ouve, tudo sabedor. Nesse versículo, no início, Deus disse que como não tem nenhuma compulsão na religião, isso também é uma alegação muito forte que é feita contra o islamismo, dizendo que o Islã foi pregada com a força. Mas o Islã deixa bem claro que não tem compulsão na religião. E por que não tem a compulsão na religião? Deus deixa bem claro. Se uma religião é uma coisa tão boa, a religião é uma coisa tão beneficente, tão benéfico para pessoas, ser humano, então por que não são obrigados? Mas Deus diz que a religião, em termos de religião, não tem compulsão, porque a religião, Deus disse que o bem foi distinto, tornou-se distinto do que mal. Deus deixou bem claro os dois caminhos, do mal e do bem, do guia e de maldade. Todos os profetas vêm mostrando esses dois caminhos. Distinguir. Por isso, o Sagrado Alcorão foi dado um nome Furqan. Furqan quer dizer que distingue entre o bem e o mal. E nós vemos que no Sagrado Alcorão é distinguido que isso é bom e isso é mal. E se você seguir esse caminho, são essas consequências. E se seguir esse caminho, são essas consequências que você vai enfrentar. E por isso, como foi dado esse esclarecimento para as pessoas, então não tinha como fazer uma obrigação, fazer compulsão na religião. Mas Deus diz que quem vai recusar, quem vai querer que recusa o Taghut quer dizer o poder de maldade, e ele acredita em Allah, certamente ele pega que não Allah, quem crê em Allah de certo segurou uma forte pega, que a corda que ele pegou, acreditando em Deus único, não tem como perder, não tem como cortar, não tem como ficar no meio. É uma forte pega e vai levar até o final, porque é a corda de Deus. Busca quer dizer urva quer dizer uma pega, busca forte, que quando você pega uma corda com muita força, não tem como você cair. Então, Deus diz aqui que se você acreditar em Deus único, você vai pegar essa corda com tanta força que não tem como você cair. Você não tem como perder o caminho, mas sim, você vai chegar no final, no seu destino. E Deus diz, Allah é que tudo ouve, tudo sabedor. Allah é o amigo dos que creem, ele faz-os sair da escuridão para a luz, e aqueles que descreem, os seus amigos são os transgressores,
que os fazem sair da luz para a escuridão. Esses são os internados do fogo, lá eles morarão. Mas, mais uma vez, deixando claro, Deus disse que as pessoas que acreditam em Deus e acreditam na palavra dele, essas pessoas vão sair da escuridão e vão para a luz. É um processo que vai levar eles para a luz. E as pessoas que vão seguir os passos de Satanás, do Tarut, transgressores, obviamente, esses transgressores vão tirar essas pessoas de luz e vão colocar na escuridão. Por isso é muito importante que a gente entenda as nossas ações, a gente tenha conhecimento completo das nossas ações, para que não sejamos colocados na escuridão, que ultimamente vai levar na descrença de Deus único. E quando a gente começa a chegar nesse ponto, nesse nível, em descrer o Deus único, Deus diz, esses são os internados do fogo, e lá eles morarão. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Jazakumullah.